Eu sou Fábio Sobral, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Estou colaborando com o Conselho Técnico da AFBNB, que é a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, uma associação que defende os interesses de funcionárias e funcionários, luta por seus direitos e busca proteger a categoria. Bem, hoje nós estamos aqui mais uma vez, para discutir temas relevantes com vocês. E vamos discutir o corte de 0,25% da taxa de juros promovido pelo Conselho de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O Copom, Conselho de Política Monetária, é a reunião de 11 diretores do Banco Central. Ele promoveu, os juros estavam em 14,25% ao ano da taxa Selic, e foi diminuído em 0,25%. Boa parte do que orienta esses diretores há muito tempo no Banco Central é uma ideia que surgiu nos anos 80 do século passado. Em 1980, ela se tornou a regra dos bancos centrais, quando o Federal Reserve, o Banco Central Americano, com Paul Volcker, adotou essa técnica. Aumentar juros, manter juros altos, controla a inflação. Ou seja, eu aumento os juros e faço com que as pessoas consumam menos e os preços caiam. E essa é uma grande mentira, vamos falar abertamente. O primeiro aspecto é que a inflação nos anos 70 e também nos 80 foi determinada pelo aumento dos preços do petróleo. Crise do petróleo em 1974, crise do petróleo em 1978, onde os preços do petróleo dobraram, triplicaram. A energia se tornou mais cara. A energia se tornando mais cara, todos os outros produtos para serem feitos se tornam mais caros. Então ela foi uma inflação produzida, Como o consumidor do mundo vai fazer com que a redução do seu consumo faça com que os preços caiam? Como é que ele vai interferir, por exemplo, no preço do barril de petróleo, que era o que afetava naquela época? Não vai afetar. A queda no consumo só levou ao desaparecimento de pequenos negócios e a uma concentração dos mercados em gigantescas corporações. Para vocês terem ideia, em 1980 havia 13 bilionários nos Estados Unidos. Hoje, há mais de 1.100 bilionários nos Estados Unidos. Então, é uma diferença brutal. Foi uma política que foi implementada transferindo riqueza das camadas médias e dos mais pobres para os mais ricos. E como é que isso é transferido? Eu aumento os juros aumentam a dívida pública, aí a dívida pública precisa arrecadar tributos com a população e transferir para os setores especuladores, que não precisam fazer nada. Os juros aumentam, eles ficam imediatamente mais ricos. Os juros aumentam, a população fica imediatamente mais pobre, porque os impostos, tributos e taxas e contribuições que são arrecadadas na forma de arrecadação tributária são transferidos da manutenção de estradas, da manutenção de escolas, de universidades, de proteção ambiental, saneamento básico, para setores especuladores. Então, a inflação não é controlada por juros. Essa foi uma imensa mentira criada nos corredores das universidades americanas para empobrecer as camadas médias dos Estados Unidos e quebrar os países do chamado terceiro mundo, naquela época, ou países em desenvolvimento. Esses países tinham um crescimento industrial enorme. Eles em breve iriam enfrentar Estados Unidos e Europa
com seus produtos industriais e era preciso matar essa industrialização para que ela não concorresse com os países mais ricos. E o que é que você faz? Você aumenta os juros, as dívidas dos países vão explodindo, os países vão entrando em colapso pelo crescimento das suas dívidas externas, e os anos 80 foram os anos das crises das dívidas externas. O Brasil passou por isso. A África hoje ainda transfere anualmente em dívidas 500 bilhões de dólares por ano para os países mais ricos, através de endividamento que nunca é pago, porque os juros crescem. Quando os juros crescem, não adianta você tentar pagar o principal, porque o principal vai crescer. É uma dívida, é uma crítica que se faz a um grupo muito importante no Brasil, que é o da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã diz o seguinte: olha, não se pode pagar esse volume de juros. Aí muita gente tem dito assim: não, mas não está pagando só juros, está pagando o principal, está pagando, amortizando o principal. Mas é uma mentira. Quando eu tenho hoje uma dívida no Brasil por volta de 10 trilhões de reais, eu tenho 14% de juros. 14% de 10 trilhões de reais é 1 trilhão e 400 bilhões de reais, já contratados para o próximo ano, em juros, certo? Se o Brasil pagar a metade, 700 bilhões, mas o Brasil está pagando hoje 1 trilhão e 100 bilhões de reais por ano. Mas se ele deixa 300 bilhões de reais de juros sem pagar, rolando a dívida, os 300 bilhões entram no principal da dívida. Eles são juros antigos do ano passado se transformam em principal hoje. Então, mesmo que você amortize o principal é a amortização de juros antigos, entende? Então é uma armadilha. Quanto maior a taxa de juros, mais rapidamente a dívida se expande. É como um vírus. Se você tem um vírus e ele se transforma em 2, é uma taxa de crescimento de 100%. Mas a partir de 2, ele começa a crescer em matemática pelo que se chama de taxa exponencial. Então, haverá uma expansão. 2 vírus vão se transformar em 4. 4 vão se transformar em 8. 8 vão se transformar em 16. Quer dizer, a velocidade de crescimento deles é muito grande. Eles só param de crescer quando o organismo morre. Então, a dívida segue o mesmo princípio. Quanto maior os juros, mais próximo de você matar o organismo, que é a economia brasileira. Entende? É até um milagre, o verdadeiro milagre brasileiro é a gente não ter uma economia destruída nessa proporção de juros pagos. Se pagar 1 trilhão e 100 bilhões por ano, imagine o que é que isso não significaria na vida da população brasileira. De cultura, arte e cultura, de proteção ambiental, de recuperação de áreas degradadas, de moradia, transporte público, educação, projetos científicos, o desenvolvimento por exemplo, um sistema de satélites brasileiros, que a gente substituísse o GPS americano, que isso tem até considerações militares, que a gente tivesse um sistema de internet por satélites, onde nós substituíssemos o Starlink, entende? Nós tivéssemos mídias digitais próprias, onde nós não fôssemos atacados pela extrema-direita através das mídias digitais. Então, nós temos um futuro a conquistar, mas impera no Banco Central a ideia de que é preciso juros altos, juros escorchantes, juros assassinos do futuro brasileiro. Esse é um tema central, E olha, isso tem afetado todos os setores. Eu tenho acompanhado nos últimos dias, inclusive várias grandes empresas agropecuárias têm entrado em recuperação judicial porque os juros estão altos. Mesmo
as altas camadas da burguesia brasileira têm sofrido com os juros altos. É preciso romper essa teoria. Essa teoria não nos serve. Ela foi produzida nos Estados Unidos para nos manter atrasados. É preciso uma nova teoria. Como é que você combate a inflação? Você amplia a capacidade produtiva. Você amplia o investimento. Com mais produtos, os preços se mantêm controlados. A minha teoria é oposta à teoria do aumento dos juros. Ao invés de matar o consumo, você mata a falta de produtos. Você mata a concentração do mercado. Você tem 5 redes de supermercados no Brasil que controlam metade dos produtos que são negociados para a população brasileira. Eles têm controle dos preços, mas é preciso concorrência. Porque se houver concorrência, esses preços serão controlados. Então, nós precisamos abrir mão dessa teoria da taxa de juros como controlando a inflação. E a inflação, inclusive, no Brasil, para quem já viveu inflações de mais de 80%, lá nos anos 80, 4%, 4,5%, não é nenhum descontrole. Agora, aí os economistas oficiais que aparecem nas TVs dizem assim, vamos ter um problema fiscal, os gastos do governo estão muito altos. Claro, o governo está gastando 1 trilhão e 100 bilhões com juros. Isso não se equilibra. Não é cortando a merendinha escolar de uma criança lá no interior que você vai controlar os gastos do governo. É cortando, desculpem o termo, essa mamata dos juros altos para os grandes especuladores. Muito obrigado.